A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao Jovem Cristão. Que Deus possa abençoar a sua vida, casa, família e ministério. Hoje quero estar trazendo uma meditação sobre uma passagem que se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 10, que assim vai dizendo: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Meus irmãos e queridos ouvintes, no livro de Daniel, capítulo de número 6, vamos inicialmente contemplar o poderio do rei Dário, que constituiu 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre todos esses presidentes, Dário constituiu 3 príncipes. Dentre estes 3, um era Daniel. Os presidentes deveriam dar conta aos príncipes para que o rei não sofresse dano ou prejuízo. Daniel se distinguia em excelência dentre seus colegas, ou seja, se mostrava mais bem capacitado e preparado com um espírito de excelência. O rei Dário intentava colocar ele em um cargo sobre todo o seu reino. Os príncipes e presidentes, com inveja, procuravam achar alguma ocasião contra Daniel quanto aos assuntos do reino, mas frustradamente não conseguiam achar nenhuma ocasião ou culpa em Daniel quanto aos assuntos reais, pois ele era fiel e não se achava nele nenhuma desonestidade, culpa ou erro algum. Daniel era irrepreensível quanto à sua forma de governar. Tais pessoas que lutavam contra a vida de Daniel chegaram em um consenso de que nunca achariam ocasião alguma contra Daniel se não procurassem contra ele na lei de Deus. Então, juntos para fazer o mal contra Daniel, os príncipes e presidentes vão ir até o rei levando um edito real, que dizia que, por espaço de 30 dias, qualquer um que fizesse alguma petição a qualquer deus ou a homem, a não ser ao rei, seria lançado na cova dos leões. O rei Dário carregava uma responsabilidade muito grande quanto à sua assinatura. Afinal, segundo a lei da nação que governava naquele tempo sobre a terra, cujo nome era Medo-Persas, a lei, edito ou decreto que fosse levantado por um rei medo não poderia ser revogado. Dário assina e o edito é publicado. E aqui, meus irmãos e queridos ouvintes, nos deparamos com o versículo qual nós lemos. Daniel, após saber acerca da publicação do edito real, vai para sua casa, sobe para o andar de cima, aonde haviam janelas que davam à banda de Jerusalém em seu quarto, e ele faz aquilo que costumeiramente e cotidianamente fazia. Ele ora. Meus irmãos e queridos ouvintes, os decretos que o inimigo determinou ao nosso respeito não podem parar o nosso progresso espiritual. Não podemos negligenciar o nosso costume, porque alguém está se incomodando, porque alguém não está gostando. Que mude de lugar os que se incomodam, pois eu prefiro agradar ao Senhor. E se o Senhor me direcionou a orar de joelhos, não há sequer um decreto que possa alterar isto. Porque só se adquire a vitória na oração. Na oração o fogo desce e consome o altar. Na oração o Jordão se abre e o povo passa em seco. Na oração o justo ora, o sol para, a madre estéril é curada, o gago e fanho restituído, porque não há barreiras para a oração de um justo. Agora, o que o Espírito Santo ministra em meu coração está centralizado justamente nas janelas do quarto de Daniel, que davam para a banda de Jerusalém. Meu querido e minha querida, quando os decretos de morte são levantados contra a sua vida, para onde é que você vai mesmo? Para o ombro dos que se dizem amigos? Para a casa daquele vizinho? Para as redes sociais dizer que se sente sozinho? Não!
Você conhece na íntegra o lugar da cura, o manancial das bênçãos e os braços de amor e consolação do Senhor Jesus. Por que insistimos tanto em procurar consolo humano se o próprio Deus está do nosso lado, esperando nós dobrarmos os nossos joelhos e em intensa sensibilidade e fervor ouvirmos a voz do Espírito Santo nos direcionando? Daniel tinha uma visão privilegiada de Jerusalém. Isso nos faz entender que um cantinho de oração na terra é uma fonte de abastecimento espiritual e celestial de Deus para nós. Quem tem no seu cantinho de oração a visão privilegiada de Jerusalém não se embaraça com o manjar de Babilônia, porque entende que o exílio babilônico é momentâneo, é passageiro, é temporário, mas a morada que é a nova Jerusalém, essa sim é eterna, essa não passa. O exílio babilônico é por um tempo, e neste tempo Deus reabastecerá as nossas forças com a visão privilegiada de Jerusalém. Só assim teremos a capacitação espiritual para resistirmos à tentação, não provarmos do manjar e não se embaraçarmos com o prazer. Nada do que possamos enfrentar nestes dias difíceis pode se comparar com aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Deus, segundo a sua santa e justa vontade, nos livra da morte, se por não negligenciarmos a presença de Deus. Fomos conduzidos à cova, Ele será conosco na cova, mas se negligenciarmos a presença, Ele só nos alertará da queda espiritual. Existem muitos que com medo da cova dos leões negligenciam a presença de Deus e perdem ministérios, casa, família, casamento, filhos, irmãos, por negligenciarem a presença de Deus. Ei, você que está ouvindo, não negligencie o costume, não negligencie a presença de Deus. Nós temos sim opinião, ideias para darmos para Daniel. Em outras palavras, Daniel não quer ser visto orando? Faz o seguinte, ora no banheiro. Quem nunca orou no banheiro? Ou se não, Daniel, ora em sua consciência. Ninguém ouve, ninguém sabe, é somente você e Deus. Mas Daniel não negligencia, não altera, não muda o seu costume por medo da cova dos leões, por medo do decreto. Com o decreto, o inimigo quer calar a sua voz de adorador. Com o decreto, o inimigo quer barrar os seus joelhos de intercessor. Então, entenda, você não pode permitir com que o decreto de morte pare o seu crescimento espiritual. Não, o decreto pode vir, pode se levantar as opiniões contrárias, podem se levantar quem for, mas se eu estou focado e com os meus olhos centralizados no propósito, os decretos não podem barrar o meu crescimento espiritual. Irmãos e queridos ouvintes, que possamos guardar essa palavra em nosso coração, de não negligenciarmos a presença de Deus, mas de sempre persistirmos no poder da intercessão. Amém? Aleluia! Se você gostou deste vídeo, eu te convido a dar um like neste vídeo, se inscrever neste canal, ativar o sininho e, por favor, se você puder, se você sentir em seu coração, eu te convido a compartilhar este vídeo com mais alguma pessoa, para que esta pessoa também seja abençoada com esta palavra. Que Deus seja louvado, que Deus seja glorificado e que possamos sempre, como Daniel, persistirmos na presença de Deus. Pois a Babilônia, o exílio babilônico é passageiro, mas a nossa morada celestial, a nova Canaã celestial, a nova Jerusalém celestial, está nos aguardando, pois o nosso fim, nós só vamos terminar a nossa trajetória carnal
quando nós adentrarmos a Nova Jerusalém. Em nome de Jesus, amém? Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.